Muita gente me pede dicas de como podem meditar melhor enquanto rezam o terço, enquanto rezam o rosário. Se você tem dificuldade de meditar enquanto você reza, eu vou dar aqui um conselho, tá? E talvez esse vídeo até seja um pouco curto, mas se vocês gostarem, comentem aí se vocês querem uma parte 2, de repente uma parte 3, né? A gente pode fazer uma minissérie aí de como meditar melhor durante a recitação do rosário. Existe uma dificuldade humana que é a seguinte: isso é dificuldade para algumas pessoas e para algumas não é, né? Mas geralmente é para a maioria, que é a de formar imagens com a imaginação. Todo mundo já ouviu a explicação de que você precisa, na verdade, dentro do terço, dentro do rosário, fazer a meditação e que isso é o mais importante. Eu discordo um pouco disso e eu posso explicar isso também em outro vídeo, senão ficaria muito longo. Porque o que eu acho é que o mais importante na oração é a própria oração falada, certo? O que você pensa é seu pensamento. Agora, a oração falada ali, Pai Nosso, Ave Maria, são orações que vieram de Deus. Então, assim, o que você pensa, o que Deus pensa, é bem diferente. Mas, enfim, se você tem dificuldade de meditar, e a meditação é sim válida e é sim para fazer, você se dispersa muito, você constantemente se pega em outros pensamentos que não tem nada a ver. Eu sugiro para você fazer uma coisa muito simples, extremamente simples. Na verdade, duas coisas. A primeira é, você precisa se lembrar que apesar de você estar recitando uma oração que parece ser impessoal, quer dizer, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor... Parece que, né, pela prática da coisa, ela se torna um pouco impessoal, fica uma coisa meio fórmula. O que você precisa fazer é redescobrir que você está falando com uma pessoa. Oração consiste em falar com uma pessoa. E a oração da Ave Maria e do Pai Nosso, você está falando sim com uma pessoa. Para redescobrir isso, você precisa formar uma imagem de estar falando com uma pessoa, se recordar como é estar falando com uma pessoa. Você fala com pessoas todos os dias. Agora, como é que é isso aí? O que você precisa fazer é remontar primeiro, imaginativamente, como é falar com uma pessoa. Se colocar na consciência de estar fazendo isso. Se você vai rezar e você está inconsciente de estar fazendo isso, falando com uma pessoa de verdade, você não vai conseguir meditar. Entendeu? Acabou sua meditação. Qualquer coisa que você medite ali não é de verdade. Você não está falando nada com ninguém. Você tá falando... Não é que é inválido, não é inválido. Não pense que eu disse isso, pronto, é inválido. Não, não é inválido. Só que não é o propósito da coisa. Entendeu? Você está fazendo a coisa certa com um propósito errado. Ou da forma errada. Então não é inválido, mas se você se coloca na posição de se recordar em primeiro lugar, e você pode fazer isso antes de começar, comece, vamos colocar um passo a passo aqui, olha, eu estou matutando isso aqui agora. Então vamos lá, passo a passo. Primeira coisa, anota aí. Você vai rezar, senta antes e não reza. Senta antes e pensa, lembra, recorda. Estou falando com uma pessoa. Como é quando eu falo com uma pessoa? Como é estar na presença de uma pessoa? E aí pronto. Você se lembra disso, você recorda disso. Olha, não preciso te ensinar a fazer isso, você sabe fazer isso. Ok? Se precisar, você fala aqui que eu penso uma maneira mais detalhada de dizer como fazer isso, ou um passo a passo para fazer isso. Pode colocar aí nos comentários se quiser. Mas esse é o passo número 1. Segundo passo, se concentre primeiro na oração que você está fazendo, na oração que você está falando. Procure se lembrar do sentido daquela oração, porque se você está falando com uma pessoa e você está falando efetivamente alguma coisa, você tem que saber qual é o sentido do que você está falando. Não pode ser uma coisa vazia, ok? Não é que se torna uma vã repetição. Não é isso que a Bíblia chama de vã repetição. Não é vão aquilo que vem de Deus. O Pai Nosso veio de Deus, não pode ser vão, ok? Então não é isso que é vã repetição. Ave Maria também, tá? Tá na Bíblia. Então, assim, não é vã repetição. Mas é como se fosse. Olha, imagine que. É meio absurdo o exemplo que eu vou dar, mas imagine que um padre dá uma absolvição para um bebê. Entendeu? Ele tá dando uma absolvição para uma pessoa, beleza, mas aquela pessoa não tem pecado, entendeu? Próprios não tem, né? Se ela for batizada,
ela não tem pecado algum. Se ela não é batizada, ela ainda tem ali, né, o pecado original, mas não é um pecado próprio dela. Então, quer dizer, ele está fazendo um negócio que realmente funciona, mas não vai funcionar, entendeu? Porque não tem o que fazer. Então você está realmente falando, mas você não está falando nada, porque você não entende o que você está falando. Então, primeiro, volte à oração que você está falando. Não tenta pular já para a meditação. Vai dar errado. É por isso que dá errado. Beleza. Sentou, pensou. Estou falando com a pessoa real. Estou falando o que para esta pessoa real? Terceira coisa, e aqui já vai uma dica extra, um conselho extra para quando você vai fazer orações que estão escritas. Orações orais, orações que estão escritas. Eu acho que eu tenho até um vídeo aqui no canal sobre oração dessa forma. Depois procura aí, tá? Eu vou procurar, vou deixar o link para você no final. Vou deixar o link para você no final. Fica tranquilo, se eu lembrar. Senão você procura. Então, olha só. Você precisa saber, quando você vai fazer uma oração que está escrita, se você quer falar aquilo. Porque você está falando com uma pessoa. E você não fala para uma pessoa que você não quer falar. Então, leia a oração antes. Entendeu? E se preciso for, se tem uma coisa ali que você não tem ainda, não tem problema nenhum você ser sincero com Deus, entendeu? Você pega ali, é sábio ser sincero. Botei isso no vídeo de ontem. Assista o vídeo de ontem para você entender o que é sabedoria. Qual é o passo a passo para você ser sábio. Tá no vídeo de ontem. Então, é sábio você ser sincero. Então, se chegou numa parte ali que você sabe que aquilo ali você vai falar de forma insincera, você fala assim, olha, meu Deus, eu não tenho isso aqui ainda, mas eu quero ter. Às vezes você nem quer ter, entendeu? Você nem quer ser aquilo ali, mas você pode ser sincero e dizer, olha, eu não quero, mas eu quero querer. Você acrescenta isso na oração. E fala de forma sincera, porque Deus escuta os sinceros. Ok? Não escuta os mentirosos. Então, passado este parêntese, né, essa dica extra, você se sentou, se colocou ali na posição de que quem vai falar com alguém, tá? Não é literalmente se sentar, você pode fazer rezando sentado, ajoelhado, em pé. Depois disso, você vai meditar nas palavras da oração. Não é na meditação ainda. Não é meditar, você vai se recordar do sentido original. O que Deus queria dizer quando ele disse que a gente tinha que chamar Deus de Pai. Em que sentido a gente chama Deus de Pai? É no mesmo sentido que Jesus chama? Não é no mesmo sentido. É em outro sentido. Qual sentido é esse? O que efetivamente significa eu dizer Pai? O que efetivamente significa Deus olhar para mim e chamar de Filho? Tá, quer dizer, isso é só a primeira palavra da oração. Hein? Imagina que dá para fazer isso ad infinitum com ela inteira, entendeu? Então começa a meditação por aquilo que você tem de material. E o que você tem de material são as suas palavras. Comece por aí. Não comece voando, entendeu? Você não voa ainda. Você é um filhote no ninho. Os santos voam na oração, e às vezes até literalmente. Mas a gente não está nesse nível ainda. Então a gente precisa admitir que a gente não está nesse nível ainda e começar do beabá. Beabá é uma sílaba de uma palavra. Então se você está falando palavras, começa com o que essas palavras expressam. E depois, né, o conselho fundamental que eu iria dar nesse vídeo, que é o mais diferente, talvez, eu tenho certeza, aliás, não é talvez, eu tenho certeza que você não está esperando por ele, é você fazer o seguinte, adquirir um ícone, como esse aqui, por exemplo. Você ter isso aqui, diante de você na oração, é muito útil, porque aqui tem uma imagem estática, material, física, de uma pessoa, que te recorda que você está falando com esta pessoa e que não muda como os seus pensamentos mudam. Ou como aquele ali atrás. Esse aqui é muito bonito, né? Então, você tem aqui a imagem de uma pessoa que te recorda com quem você está falando. E essa lembrança, essa recordação, faz com que você consiga se concentrar melhor. Porque ainda que você disperse, quer dizer, você estava pensando, meditando ali, e de repente, por algum motivo ou outro, natural, sabe? Nem sempre é sobrenatural, nem sempre é o demônio, nem sempre é porque você é ruim. Não, é natural você se desviar o pensamento. Você desviou o pensamento, você olha para o ícone e ele volta. E os ícones, eles têm uma especialidade que é melhor de rezar com os ícones do que com imagens como essas aqui que vocês estão vendo, né? De São José aqui, do Sagrado Coração. É melhor rezar com ícone. Porque eles têm um aparato simbólico muito mais forte, muito mais verdadeiro
do que esse outro tipo de imagem. Não estou dizendo que é ruim rezar com esse outro tipo de imagem, não é. Mas, especialmente nos nossos tempos, existe um vício, que é o vício da beleza. Quer dizer, toda virtude, ela tem também o seu lado vicioso, né? Então, assim, o vício da pureza é o puritanismo. O vício da obediência é o servilismo. O vício da beleza, eu não sei exatamente qual é o nome, mas eu sei que é uma espécie de culto à beleza de forma não divina. O que significa isso? Que, por exemplo, a nossa arte, hoje, muito do que é chamado arte sacra é só arte religiosa. Não é exatamente sacra. Ela não carrega o aparato simbólico que transmite a graça. Ela não é como a oração do Pai Nosso, que você pode meditar nas palavras e você vai encontrando o sentido ali. Um ícone já é assim. Um ícone você vai meditando em um olhar, em algo que está escrito nele, em uma posição, em uma cor que o ícone tem, em um formato, em uma feição. E você vai se posicionando diante disso e isso vai dando a você material para você meditar. É como a oração do Pai Nosso, quer dizer, é um material pelo qual alguma graça sai de você, no sentido de que você está dando alguma coisa a Deus e ela volta para você, porque você também ouve aquilo que falou. Então a imagem, ela está ali diante de você e você olha para ela, mas ela também olha de volta para você, em algum sentido. É por isso que os orientais falam que os ícones são janelas do céu. Então, os ícones, eles são muito mais favoráveis de você conseguir retirar isso deles do que as imagens que a gente normalmente usa. Não quero dizer que as imagens que a gente normalmente usa, elas não tenham isso em parte, elas têm isso em parte. Agora, elas estão muito mais suscetíveis a erros. Porque, não sei se vocês já repararam, mas isso é fácil de perceber. Qualquer pessoa hoje faz imagem. Até ícone. Até ícone. Até coisa que a pessoa chama de ícone nem é ícone, né? Tipo uma imagem renascentista impressa numa madeirinha. Eu entendo que para fins comerciais é interessante você chamar de ícone, tá? E não tem nenhum problema em fazer isso. Agora, o problema é você pensar que o ícone mesmo é isso, né? Não é. Então, assim, hoje é fácil você ver exemplos de pessoas que fazem imagens horrendas e às vezes até com elementos sacrílegos mesmo e não percebem. A pessoa faz a imagem, sei lá, de impressora 3D e faz aquilo da cabeça dela e fica um negócio esquisito, sabe? Não transmite uma coisa boa. Não transmite uma coisa boa. Isso é prejudicial à oração. Porque você está dando um momento sagrado e tirando, ou deveria estar tirando, algo de sagrado, algo da pessoa com quem você está falando, a quem você está se dirigindo, de uma coisa que não consegue manifestar aquilo. E, cuidado, não entendam ou não forcem a entender que eu estou falando que a gente da imagem, a gente tira a presença de Deus, tá? Não é isso. Todo católico sabe que não é isso. Senão, a gente estaria fazendo o que muita gente fala que a gente faz, né? Que é adorar a imagem. Não é. Agora, representar, isso sim é uma coisa que os ícones fazem muito bem. Representar deve ser feito de maneira respeitosa e digna. Porque você não está representando qualquer pessoa. Então você não pode fazer o santo de qualquer maneira. Muito menos Jesus de qualquer maneira. Entendeu? Assim como não é favorável uma imagem feia, não é favorável uma imagem que não tem símbolo. Sabe? Ela foi feita para ser comercial. Isso acontece muito com Carla Cucci, coitado. Tem muita gente que faz imagem do Carla Cucci, sabe, segurando a hóstia na mão. Poxa, isso não se faz, entendeu? Não tá exatamente certo isso aí. Né? Eu entendo a piedade de mostrar a alma eucarística do rapaz, mas você escolhe o símbolo de maior mau gosto possível, que é ele carregando a hóstia na mão. O que, se ele fizesse em vida, né, não seria uma coisa certa a se fazer. Não seria uma coisa certa a se fazer. E ele não faria isso. Então você quer mostrar que ele tem uma alma eucarística? Olha, coloque isso de outra forma, não da forma mais óbvia possível. Né? Porque isso é a tentativa de ser óbvio e fica caricato, fica feio e fica sacrílego. Não fica legal.
Isso te atrapalha na oração. Pode ser que você ache que não, mas te atrapalha. Então, esse passo a passo aí de 3 elementos, né, eu acho que já vai te ajudar bastante. Existem outros elementos, mas se você quiser que eu faça um outro vídeo com esses outros elementos, com coisas práticas também, que você pode adotar no seu dia a dia, você pode colocar aqui nos comentários que eu vou estar fazendo esse vídeo para você. O importante desse vídeo, só para dizer mais uma coisa, é que você precisa entender que oração é uma coisa fundamental e ela não é uma coisa exatamente da sua cabeça, certo? Tem muita gente que se confunde e que fica muito atolada nessa coisa de eu não consigo ter uma vida de oração, eu não consigo me guiar, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Por quê? Porque está tendo uma imagem errada da oração, está tendo imagem errada de como ela se posiciona diante da oração, como ela deve fazer, com que espírito buscar. E às vezes uma pessoa faz isso não é porque ela não sabe nada da religião ou porque ela é ignorante. Às vezes ela faz isso porque ela não sabe direito quem ela é. Ela não conhece exatamente o que ela ganha com isso, quem ela precisa ser diante de Deus. Quando você não sabe quem é você diante de Deus, como você deve se apresentar diante dele, você também não consegue ter exatamente acesso com ele. Porque é um diálogo. Se você não fala nada com nada, não tem nada para ouvir de volta. É um diálogo. Não é que não tem nada para ouvir de volta como se Deus não falasse. Não, ele fala o tempo todo. Mas você não vai saber ouvir. Então, se você quer ter mais clareza de quem você é, se você quer entender melhor o que você pode fazer, né, para ter mais clareza na oração, no seu dia a dia, até para coisas da vida prática, eu sugiro que você clique no link que está aqui embaixo para a minha consultoria vocacional, onde, apesar do nome ser consultoria vocacional, a gente fala de temas como esse, oração e tudo mais. Tá? Então, se você quiser conhecer mais, clica no link aí, que lá tem um vídeo explicando um pouquinho melhor. Se você tiver alguma dúvida, me manda mensagem no Instagram e aproveita e me segue lá, @sauloboechat. E já que você vai seguir lá, eu tenho certeza que você vai seguir, siga aqui também o meu perfil no YouTube, tá? Na verdade não é perfil no YouTube, né? Canal no YouTube. Se inscreva, tô aprendendo ainda. Se inscreva aqui no canal no YouTube. Clique no like. Eu já ia falar no curtir. Olha só, cara. Parece que eu nunca gravei um vídeo. Clique no like, no joinha, dê o seu joinha, né? Favorite o vídeo, essa é clássica. Favorite o vídeo. Da época que favoritar ajudava muito, né? Mas comenta aqui se você quer realmente um... Isso sim você pode fazer, né? Comenta, dá like e se inscreve no canal. E compartilhe com alguém que você sabe que tem essa dificuldade. De repente você pode compartilhar isso aí no seu grupo de jovens, compartilha no grupo da paróquia, entendeu? Pessoas que estão interessadas na vida de oração e que muitas vezes têm essa dificuldade, é uma dificuldade natural, mas que não é tão difícil assim de ser solucionada, entendeu? Se você quer a minha ajuda para solucionar, naquilo que for possível, vou te ajudar. Naquilo que é da parte de Deus com a graça, aí você tem que rezar e pedir isso aí também, entendeu? Agora, na parte humana, de concentração, de dificuldades, isso aí eu posso te ajudar, como já ajudei muitas outras pessoas. E para isso, você só precisa fazer uma coisa, clicar no link e se inscrever para a minha consultoria. Um abraço a todos e te espero no próximo vídeo.